Existem muitos finais que conseguem sim agradar os fãs, e de vez em quando nós somos apresentados a alguns finais que são muito inesperados e conseguem dar uma baita reviravolta na história, até mesmo de certo modo ser estranhos, e isso tem de monte. No vídeo de hoje eu resolvi separar para vocês os finais mais inesperados para vocês terem uma noção melhor de como eles são. Então se liga que meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então já aperta no gostei e bora pro vídeo. Existem várias formas de se começar uma história, assim como há várias formas de terminar. E para Ben Tennyson, esta seria uma dessas histórias. Como Ben 10 é um desenho que até os dias de hoje faz muito sucesso, eu acredito que seria bem interessante começar com ele, porque o final do Ben 10 clássico foi bizarro ao extremo e bem inesperado pelas coisas que aconteceram. Ele foi considerado por todos os fãs da série o pior final de todos, porque ele literalmente não faz sentido. Nós conseguimos ver o Ben 10 voltando para casa e tendo que enfrentar o Vilgax, que decidiu invadir Bellwood para tomar de vez o relógio como sempre. Só que além desse ser um episódio bem chatinho, os pais do Ben acabaram descobrindo o que ele poderia fazer, que era usar o relógio, o Omnitrix. Mas logo em seguida, no Força Alienígena, ninguém sabe desse lado heróico dele, nem mesmo os pais dele, e isso foi muito inesperado e chocou muitos fãs da série. Por isso é um episódio que chama muita atenção por ser um final muito inesperado. Eu convidaria para o jantar, mas nós não temos mais uma cozinha. Ora, eu preparo alguma coisa na lata velha. O acampamento de Laszlo. Esse desenho teve um final muito inesperado e provavelmente muitos de vocês não devem ter visto, porque ele é muito raro de ser encontrado, só que a maneira que ele foi desenvolvido merece uma atenção bem grande, porque acontece algo bem impactante que dá outra cara para a série completa. Para vocês que nunca viram esse desenho, ele conta a história do Laszlo, que é um mero campista, que de vez em quando acaba fazendo algumas coisas duvidosas no acampamento. E o último episódio do desenho se chama A Grande Ideia de Lumpus. E ele mostra que o pessoal do acampamento está tendo um problema com as roupas dos campistas, estão todas sujas e não estão conseguindo lavar. Então o Lumpus teve a grande ideia de pintar a roupa deles, e o problema já estaria totalmente resolvido. Só que começou a chover e a tinta acabou saiu tudo com a chuva. Só que depois que isso acontece, acaba chegando um pessoal da polícia com um outro personagem que é uma vaca, parece muito com Da Vaca e o Frango da Cartoon Network, dizendo que é o Lumpus de verdade. E o Lumpus que nós conhecemos, na verdade, era um louco, e ele chegou até a ser levado embora com uma camisa de força. Todos os momentos que o Lumpus apareceu no desenho, na verdade, era apenas um impostor tentando tomar o lugar do verdadeiro Lumpus. E isso foi muito inesperado e chamou muito a atenção, porque não dava para imaginar que algo assim poderia acontecer. What are you doing? Get your hands off of me! I'll get you for this cow. Batman Bravos e Destemidos é uma série animada do Batman que fez muito sucesso em 2008. Ele teve 3 temporadas e tinha episódios bem legais com o Batman fazendo coisas que só o Batman consegue fazer. Isso não é novidade pra ninguém. Mas o episódio final foi um tanto quanto diferente e conseguiu chamar bastante a atenção. O episódio se chama A Queda do Batman Mirim, e nele já começa de uma maneira bem diferenciada, porque o Batman vai lá para 1965 para salvar o presidente Lincoln dos Estados Unidos. E quando ele volta para a dimensão dele, nós somos apresentados ao Batman Mirim, que é o Batman assistindo o Batman Bravos e Destemidos. Ou seja, o desenho todo do Batman era apenas um programa. Então o tempo todo o Batman Mirim fica tentando manipular o show do Batman até ele ser cancelado, porque na ideia dele já passou da hora disso acontecer. E isso ficou muito da hora e interessante de se assistir, porque você pensa o tempo todo, todas as coisas que aconteceram era na verdade parte de um show dentro do próprio show. E isso é muito legal. We've seen gorillas riding sharks stealing an ocean lab. How wacky and original is what I'd be saying. Chowder.
Esse é um daqueles desenhos que a gente não espera por um final, onde mostraria o personagem principal tendo família, seguindo em frente a sua vida, porque ele é um daqueles desenhos que você apenas olha e pensa, tá, não vai sair daí porque ele é uma criança e vai continuar sendo uma criança para sempre. Mas isso aconteceu de verdade e foi muito inesperado, um episódio muito inesperado. O nome do episódio é Chowder Cresce, e o episódio começa com o Mung dizendo pro Chowder que em breve ele e a trufa irão se aposentar, e ele irá ser o dono do buffet. Porém, o Chowder diz que ele não quer que isso aconteça, pois o desenho é justamente ele sendo um aprendiz do Mung, e sem isso não vai ser mais nada. Ele começa a cantar uma música então por conta disso, e sem perceber, ele só termina de cantar 20 anos depois. O Mung mostra que, sem ele, seus amigos não podem seguir em frente às suas vidas. Eles precisam do Chowder e estão com dificuldades, porque o Chowder não aceitou crescer. Então o Chowder vai escolher o seu próprio aprendiz para de fato se tornar um adulto. Isso foi bizarro porque, como o próprio Chowder disse, o desenho era sobre ele sendo um aprendiz e não um adulto. Não dava para saber que uma hora isso iria acontecer, e foi algo bem inesperado, porque todos esperavam um final diferente para esse desenho. Eu consegui! Eu acho que eu me tornei um adulto! Flapjack é um desenho estranho que consegue ser muito legal e divertido ao mesmo tempo, mesmo tendo algumas coisas que podem causar bastante medo, mas isso é praticamente normal no desenho, e não chega a superar o final, que foi bem inesperado. O episódio final se chama Peixe Fora d'Água e contou com algumas coisas que deixam a gente com a boca aberta. O Flapjack e o Capitão Falange, sem contar a bolha, acabaram se tornando personagens live actions bem no finalzinho do episódio e tiveram que ir embora porque eles não eram mais aceitos naquele lugar. Isso tudo porque os dois acabaram exagerando na dose dos doces e viraram humanos por conta disso. E eles acabaram sendo chamados de aberração e expulsos da própria casa deles, onde eles sempre viveram. As pessoas não ligaram, elas simplesmente expulsaram eles de lá. Isso foi bem inesperado, ainda mais da forma que eles saíram, se tornando personagens live actions. E quem é que tá falando em virar peixe? Agora, para dar uma diferenciada no final, eu vou mostrar o final inesperado da série Alf, que é bem interessante. A série é sobre o alienígena que se chama Alf, que acaba caindo na garagem da casa da família Turner, na Califórnia. Sem saber o que fazer, os Turner levam o Alf e o escondem até que ele possa consertar a sua nave e ir embora. Então, com o passar dos dias, o Alf acabou se tornando um membro permanente dessa família, e isso no futuro acabou causando um pouco de problema que dava para ser resolvido com calma. Bom, no episódio final dessa série, o povo do Alf acaba falando que eles conseguiram encontrar um outro planeta para eles irem morar, e eles iriam buscar o Alf. Só que, quando eles estão quase conseguindo abduzir o Alf, os americanos acabam chegando, e isso espantou o povo do Alf, que acabou deixando ele para trás e foram embora. Assim, bem no finalzinho, quando todos já estavam achando que tudo iria terminar com uma maneira feliz, de um jeito legal, o Alf foi capturado pelos americanos, e só Deus sabe o que aconteceu com ele a partir desse momento, porque nós sabemos que os americanos, em questão de alienígena, têm a base 51, e isso não é muito legal. Ei, pessoal! Querem tomar uma cerveja? O que acham do futebol, hã? E agora, para finalizar com o vídeo de hoje, o final inesperado da família Dinossauro. Eu sempre falo dessa série aqui pra vocês porque o final dela foi bem assustador e inesperado ao mesmo tempo. Isso porque, onde que a gente conseguiria imaginar que todos os personagens dessa série, que foram muito marcantes, acabariam morrendo no final? Isso foi muito inesperado, ainda mais por culpa deles mesmos, que acabaram estragando o meio ambiente, fazendo o mundo entrar em uma era glacial gigantesca que não teria mais como ser revertida. Esse foi um final muito inesperado e triste ao mesmo tempo,
que chama muita atenção até o dia de hoje por conta da mensagem que ele quis passar na época. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Rentab. Boa noite. Então pessoal, vocês já tinham visto esses finais inesperados antes? Deixa aí nos comentários qual deles você já assistiu. Bom, então obrigado por assistir e até a próxima.